Como não orar? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Seja bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou Tassiana Vargas e eu guio mulheres a buscarem intimidade com Deus. Nesse canal aqui você vai ser direcionada sobre oração, intimidade com Deus, devocional e tudo aquilo que faz parte dos princípios que regem Deus, que regem a palavra de Deus, que fazem com que nós chegamos cada vez mais próximas e mais profundas na nossa intimidade com Deus. Então, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui embaixo, vai ali no inscrever-se, ativa todas as notificações para que você sempre seja avisada. Nós estamos aqui em uma série de 3 vídeos sobre oração. Então, nós temos o primeiro vídeo, vai lá que eu deixei 4 conselhos práticos sobre oração, sobre como orar, as coisas que você deve fazer durante o seu momento de oração. E agora, no dia de hoje, você vai saber como não orar, né? E o terceiro vídeo da série vai ser como orar. Então, agora, nesse vídeo de hoje, eu vou te instruir o que você não deve fazer durante a sua oração, como que deve estar o seu coração, ou melhor, como não deve estar o seu coração em um momento de oração. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo para que ele alcance, né? Porque quando nós curtimos um vídeo, o YouTube entende que nós estamos achando aquele conteúdo legal e acaba dissipando para outras mulheres, né? E você pode ser ferramenta direta de Deus, compartilhando através do botão compartilhar aqui lá no seu WhatsApp com muitas mulheres, muitas amigas, pessoas que realmente precisam ouvir uma palavra, um direcionamento de Deus, principalmente relacionado à oração, né? Porque muitas vezes nossas orações não são atendidas porque nós não oramos corretamente. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, né? Sobre como não orar. São 5 pontos que eu quero trazer nesse vídeo aqui, e o primeiro é não orar com falta de gratidão. Entenda que um coração grato é um coração que abre as portas para o acesso a Deus. Quando nós agradecemos por tudo que nós temos, mesmo que nossa vida não seja perfeita, mesmo que nós estejamos cheios de problemas, se você agradecer pelo problema que tem vindo sobre você, você vai receber uma revelação dos céus sobre o porquê que aquele problema chegou até você. Em que ponto que Deus quer que você amadureça, que você cresça, que você se desenvolva diante daquele problema. Então é importante que você tenha um coração grato, grato a Deus sobre tudo aquilo que Ele deu para você, as coisas boas e as coisas ruins. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você sobre como não orar. Então não ore com falta de gratidão, ao contrário, tenha gratidão no seu coração. O segundo ponto é não orar com pressa. Deus quer ter tempo de qualidade com você. Deus é um Deus amoroso e Ele quer dissipar o seu amor. Ele quer encher o seu coração de gratidão, daquela paz que excede todo entendimento. E para isso Ele precisa de tempo de qualidade com você. Então não ore com pressa. Dedique um tempo de oração com Deus, um tempo de qualidade diante da presença de Deus todos os dias. Se nós queremos conhecer a Deus, a gente precisa dedicar tempo com Deus. A gente só conhece pessoas que a gente convive muito. Quando nós começamos a conviver com uma pessoa durante muitas horas do nosso dia, nós passamos a conhecer profundamente ela, conhecer ela na intimidade. E com Deus não é diferente. Então, o segundo ponto aqui de como não orar é não orar com pressa. Dedique tempo de qualidade, tempo de excelência na presença de Deus. O terceiro ponto é orar com intencionalidade. Então, não ore sem intenção. Você entende isso? Seja intencional nas suas orações. Tenha um propósito específico nas suas orações e ore com intencionalidade. Tome cuidado com as palavras que saem da sua boca no momento da oração, com os pensamentos que tomam conta da sua mente no momento de oração. Porque o momento de oração é um momento de você ser verdadeira e intencional naquilo que você está orando. Seu propósito de oração, por exemplo, nós estamos lá no Instagram essa semana com o propósito de oração sobre casamento. Ele terminou ontem, na verdade, né? Hoje é segunda-feira, então nosso propósito de oração terminou ontem. E lá nesse propósito de oração nós éramos específicas e intencionais com relação ao nosso casamento, porque nosso propósito de oração foi sobre 7 dias orando sobre o nosso casamento, especificamente sobre casamento. Então seja intencional nas suas orações, naquilo que você coloca diante de Deus, que as nossas orações não devem ser vãs e repetitivas, tá? O quarto ponto aqui é não orar com motivações erradas. E o que é o orar com motivações erradas?
Para que a gente não ore com motivações erradas, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E eu vou dar um exemplo aqui, já que eu falei sobre oração no casamento, né? De que adianta eu orar com um propósito de casamento e nessa oração eu questionar a Deus se Deus quer que eu continue casado ou não? Essa é uma dúvida que toma conta do nosso coração e ela é uma dúvida que vem do inimigo sobre a nossa mente. Por quê? Porque o princípio que Deus estabeleceu para a nossa vida é o princípio da família, é o princípio do casamento, onde ele estabelece, né, que o homem sai da casa dos seus pais, se casa com a sua esposa e a partir desse momento eles se tornam uma só carne. A partir do momento que Deus estabeleceu esse princípio e ele fala sobre não se separar, a menos que sejam pontos muito específicos que Deus libera sobre a separação, tá? Você não tem que questionar a Deus se Deus quer que você continue casado ou não. Uma traição, um desentendimento, às vezes os propósitos de vida diferentes. Deus pode unir isso e fazer vocês terem um casamento saudável. Você não tem que questionar Deus se você deve se separar ou não. Então é sobre isso. Você precisa ser intencional nas suas orações, o ponto que eu falei anteriormente, né? E o quarto ponto, as motivações erradas, né? Orar, eu devo me separar porque eu e meu marido não estamos mais nos entendendo, eu não sei mais se eu amo ele. Gente, isso é motivação errada. Você tem que orar intencionalmente sobre isso. Deus, eu quero continuar casada porque a sua palavra me ensina a continuar casada. E para isso você precisa mudar meu coração, Deus. Muda o meu coração, me transforma para que eu possa restaurar o meu casamento. Essa é a motivação correta para uma oração. Tá? Estamos entendidas? O quinto ponto, aquela oração sem arrependimento. Você não deve orar sem ter um coração arrependido. Porque vamos voltar para essa situação do casamento, né? A balança pesa para os dois lados, tanto para o marido quanto para a esposa. Então, quando essa balança estiver em desequilíbrio, tá? Você precisa se arrepender dos seus erros, dos seus pecados por ter agido. Daqui a pouco você não foi uma mulher sábia. Você não foi uma esposa segundo o coração de Deus, porque se você se posicionar como uma esposa segundo o coração de Deus, não tem como o seu marido não se alinhar com você. Não tem como. Se há uma mulher que realmente segue os princípios de Deus, que realmente é uma mulher posicionada em Deus, ela vai fazer com que o seu marido se alinhe a ela. E aí vocês vão passar a ter um relacionamento saudável, tá? Então, é importante que você se arrependa dos seus pecados. Que você se arrependa de ter agido errado, de não ter agido com sabedoria, de ter falado no momento inoportuno, de não perdoar. Se arrependa por não perdoar e libere perdão. Essas são os 5 pontos principais de como nós não devemos orar. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como orar. Nós vamos usar a palavra de Deus ao nosso favor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito com você e vai transformar muito a sua vida, tá? Então, continue aqui, se inscreva no canal, ative as notificações. Fique atenta a esses 5 pontos. Seja grata. Tenha um tempo intencional de oração com Deus, um tempo de qualidade de oração com Deus. Seja intencional nas suas orações. Tenha a motivação certa, conhecendo os princípios que a palavra de Deus estabelece para que a gente tenha uma vida próspera e para que as nossas orações sejam assertivas. E tenha arrependimento. Tenha um coração arrependido, um coração humilde para admitir diante de Deus os seus erros. Amém? Deus abençoe sua vida com paz e prosperidade. Nos vemos quarta-feira no próximo vídeo.